Boa tarde, tudo bem com vocês? Final de tarde, final de dia, início da noite, passagem, transição. Estamos sempre transitando, o mundo é sempre uma constante mudança e nós precisamos perceber como mudar com o mundo. Uma pessoa que tentasse atravessar um rio caudaloso, parando no meio, contendo com seu corpo a corrente volumosa, ou mesmo tentando nadar contra a correnteza, certamente se cansaria inutilmente. Fundamental para todos nós, a todo tempo, perceber o que está em volta, perceber o ritmo das coisas à nossa volta. É fundamental para tomar uma posição, entender o contexto, entender a situação, entender o que está em jogo. E por isso, para isso, precisamos refletir, buscar fontes, situar, amplificar, aprofundar os conhecimentos. Saudamos todos os amigos e amigas nesse nosso estudo agora sobre uma perspectiva espiritual das religiões. Como olhar as religiões, a busca espiritual do ser, à luz da eternidade, à luz da perspectiva espiritual. Já algo falamos sobre o Antigo Testamento em geral, agora vamos falar sobre os 10 mandamentos. Como compreender o papel dos 10 mandamentos no contexto da revelação divina? Datado, incertamente, de milênios antes do Cristo, as estimativas variam. Só podemos entender o advento dos 10 mandamentos à luz da religiosidade que se fazia até então. A religiosidade da antiguidade, ela era esotérica e exotérica. Querendo dizer essas duas palavras, que havia uma religião para o povo e uma religião para os iniciados. Graus de aprofundamento que se alcançava conforme diferentes e sucessivos ritos de iniciação dos pretendentes. Mas, basicamente, pelo menos a religião popular era baseada no sacrifício. Se almejávamos obter uma graça, um favor divino, ou afastar uma desgraça, uma tragédia, precisávamos fazer ofertas a Deus. Sacrifícios tanto maiores em termos de importância material, quanto maior fosse o benefício. Desde frutas, por exemplo, passando por animais pequenos, animais médios, até os bois,
o favor devia ter o tamanho do sacrifício realizado. Na antiguidade não eram raros os episódios em que se sacrificava seres humanos, crianças, mulheres em especial, claro, porque os sacerdotes eram homens. Sempre há uma conveniência nos ritos e nas práticas humanas, quaisquer que sejam elas, não é? Numa época numa religiosidade baseada no sacrifício, foi nesse contexto do sacrifício reinante, sem ter mesmo ultrapassado a ideia do sacrifício na própria Judéia, que veio Moisés com os 10 mandamentos recebidos do alto do Monte Sinai. Mesmo hoje, nas relações humanas, em geral, nas relações familiares especificamente, é forte a tendência do mercantilismo, o toma lá da cá. Os sacrifícios simbolizam um mercantilismo com Deus, onde fazemos uma troca, oferecemos uma coisa para receber outra. De maneira nenhuma podemos cobrar que ao tempo de Moisés houvesse outra prática, apontando o toma lá da cá, o mercantilismo na relação com Deus como inferior, como sinal de inferioridade, se até hoje, com as promessas, nós ainda temos a ideia do sacrifício, a ideia do toma lá da cá, para obter graças e afastar desgraças. Quem somos nós, milênios depois, que ainda permanecemos em grande parte nas nossas religiões com a ideia do mercantilismo espiritual? Quem somos nós para apontar que seria abominável esse mesmo mercantilismo há tanto tempo atrás? Se tanto tempo passou, muita coisa evoluiu, mas continuamos em grande parte do mundo com essa mesma prática, nada certamente podemos apontar. Mas é à luz desse toma lá da cá que deve-se compreender a revelação de Moisés, os 10 mandamentos. Qualquer um consegue perceber que perante essa troca de favores, esse sangue animal e humano oferecido para obter favores, como se o sangue agradasse a Deus, como se ele exigisse alguma coisa para nos conceder favores, na pior das práticas humanas, que não deixam de ser semelhantes às nossas práticas de corrupção dos mandatários. Passar a entender, introduzir uma nova forma de aproximação com Deus, que não seja a do sacrifício, representa uma evolução significativa. O que, afinal de contas, os 10 mandamentos vieram nos dizer? Em primeiro lugar, precisamos analisar o próprio texto, as próprias palavras, e perceber que há uma palavra que é repetida nos 10 mandamentos. Qual é? Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não prestarás falso testemunho.
A palavra que mais se repete nos 10 mandamentos é não. Como interpretar esse advento, esse progresso, essa revolução que Moisés veio trazer? No mundo de toma lá da cá, no mundo de mercantilismo espiritual, no mundo de conquista de graças e afastamento de desgraças através do sangue, compreender que há uma maneira muito melhor de ficar de bem com Deus, de ficar sob os favores do Pai, que é aquele de não cometer erros, não praticar pecados. Essa prática, sem dúvida, é muito superior ao tomar lá da cá, que é praticamente imoral. Pagou, levou. Não é? Com Moisés e os 10 mandamentos, Deus veio informar a humanidade. Não é assim que se fica de bem com Deus. Fica-se de bem com Deus, deixando de fazer coisas erradas. 10 tipos de coisas erradas, trazidas pelo profeta nas tábuas da lei. Fundamental entendermos, pelo contexto histórico, a profunda importância dos 10 mandamentos. Vamos agora à contribuição, situado os 10 mandamentos dessa forma, vamos agora à contribuição de Emmanuel. Na pergunta 268, é levada ao grande instrutor a questão dos 10 mandamentos. Vamos lá? Pergunta-se o seguinte: os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai, base de toda a justiça até hoje. Importante percebermos que toda a justiça do mundo, mesmo nos estados que estabelecem uma divisão entre governo e religião, entre Estado e religião através do Instituto do Estado Laico, que quer dizer não religioso, mesmo nesses países, pode-se notar a fortíssima influência dos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai, base de toda a justiça até hoje no mundo, foram alterados pelas seitas religiosas? A pergunta é muito interessante, não é? Vejamos o que diz Emmanuel. As seitas religiosas de todos os tempos, pela influenciação de seus sacerdotes, procuram modificar os textos sagrados. Todavia, apesar das alterações transitórias, os 10 mandamentos, transmitidos à terra por intermédio de Moisés, voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva, como base de todo o direito do mundo. Emmanuel aqui confirma, ratifica o que havia sido colocado na pergunta. Na pergunta se disse base de toda a justiça até hoje. E na resposta ele disse base de todo o direito no mundo. Sustentáculo, termina Emmanuel, de todos os códigos da justiça terrestre. Enorme progresso era superar, sublimar o mercantilismo, o toma lá da cá,
estabelecido pela relação sacrificial do primitivismo humano, para a religião da virtude da não prática da virtude negativa, de não fazermos, de nos abstermos de realizar os grandes pecados. Milênios depois de Moisés, viria Jesus, que no seu mandamento maior estabeleceu uma lei, um novo acerto entre a humanidade e Deus, uma nova aliança, em cujo texto simplesmente não existe a palavra não. Em cujo texto só há a afirmação. Então, para além do não, vem o sim. Para além da virtude negativa, a virtude de não praticar erros, era importante para Jesus a prática do bem, a prática do amor. E é assim que vemos Deus trazendo uma revelação progressiva à humanidade, cada vez de acordo com o seu grau de maturidade. Aos seres primitivos, os bebês, mesmo a relação dos homens brancos europeus com os indígenas, o primeiro momento é sempre do escambo, da troca, da condição. Era assim que os portugueses trocavam objetos, espelhos, com os indígenas brasileiros. É assim que o bebê aprende com as consequências dos seus atos, sendo moldado no seu comportamento. E foi assim também a relação de Deus com a humanidade, instituindo e depois abominando, ultrapassando a relação com Deus baseada no escambo, na troca, na chantagem. Ficamos de bem com Deus, caímos nas graças de Deus de acordo com a virtude, de acordo com a disciplina de não praticarmos erros. Com Jesus, não basta mais não cometer erros. É fundamental praticar acerto, e o acerto dos acertos, a virtude das virtudes é o amor. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a si mesmo. Não existe o não, existe apenas a virtude positiva do amor. Podemos deduzir que assim como em idade muito tenra, quando começa a engatinhar, é preciso que os pais falem muito claramente para a criança o que ela não pode fazer. É uma idade onde ocorrem grande quantidade de acidentes domésticos. A criança adquire alguma autonomia, mas sem senso nenhum do perigo. E precisa que os pais falem não, claramente. Era nessa idade espiritual que a humanidade estava quando Moisés veio à Terra. Antes disso, a religião toda montada nos sacrifícios e a relação dos adultos com o bebê também baseado na troca, no toma lá da cá. Que assim percebamos que a chegada de Jesus representa
esse simbolismo do momento em que a criança já tem maturidade para entender o que se deve fazer. A noção do dever, para além de não cometer erros, é fundamental buscar os acertos. Acerto máximo, constituição máxima do universo, a lei do amor. Também o Espiritismo, vindo à Terra como através do livro dos Espíritos, simboliza uma outra idade, ainda na primeira infância, chamada a idade dos porquês, onde já não basta falar nem o que fazer, nem o que não fazer para a criança, porque ela para tudo e por tudo pergunta por quê? Por quê? A humanidade também, antes da chegada do Espiritismo à Terra, tinha desenvolvido as bases da ciência. Não era mais a mesma humanidade que aceitava que os sacerdotes dissessem livremente a vontade de Deus. Cada vez que, depois das ciências, que se ouvia uma proposição da teologia, dos sacerdotes, das religiões, a humanidade passou a querer saber por quê. Simplesmente falar dos mistérios de Deus já não era suficiente. E foi nesse contexto que veio o Espiritismo, é nesse contexto que nós podemos entender o advento da única revelação espiritual que veio à Terra, cujo livro de referência é um livro com 1019 perguntas e respostas. É uma resposta ao grau de maturidade alcançado pela humanidade. Sempre as revelações espirituais respondem ao grau de maturidade conquistado. Falamos aqui hoje sobre os 10 mandamentos, mas encontramos uma chave que pode e deve ser usada na compreensão de todas as religiões. Porque todas as religiões, em que pese a força do absoluto que há nelas, encontram o seu formato nas características de cada povo, formando e propondo a esse povo a espiritualização possível para o seu grau de primitivismo. Muito bom que nós possamos compreender a virtude negativa, as insuficiências dessa virtude negativa. Até hoje, as pessoas, para se justificar, para se elevar, para se exaltar, falam que não fazem nada de errado, que pagam seus impostos, que nunca cometeram crimes, nunca mataram ninguém, querendo dizer com isso que seriam cidadãos superiores, quando na verdade ainda estão milênios atrasados em relação a Cristo, já que é próprio do tempo de Moisés essa autovalidação por não fazer coisas erradas. Com Cristo já era insuficiente, hoje muito mais insuficiente ainda, porque não basta nem deixarmos de fazer coisas erradas e fazermos coisas certas, mas já é preciso, já é cabível que nós busquemos entender a ação de Deus na Terra. E o Livro dos Espíritos, o livro fundante do Espiritismo, é todo ele construído em torno de leis. E é muito interessante perceber que, assim como as leis das ciências, leis da física, da química, etc., ajudaram
as criaturas, a compreender a natureza dos fenômenos físicos, químicos, biológicos à nossa volta, também, para compreendermos a relação com Deus, é fundamental entendermos a lei do amor, a lei de causa e efeito, a lei de sintonia, todas elas marcas constitutivas, balizas constitutivas da nossa relação com Deus, da atuação de Deus no mundo. Que essa luz possa ser percebida e buscada, para que estudemos a luz de Deus, para que estudemos as leis da vida, compreendendo e até, em certos aspectos, em certos momentos, poder antever os fenômenos. Que assim seja a todos. Andréa Santos dando seu boa noite, Mônica Silva expressando sua gratidão. Mônica Silva aqui conosco, que bom tê-la aqui, esperamos que plenamente recuperada. Saudando, lembrando dos seus amigos desencarnados, vibrando pelos amigos encarnados. Enir Cajazeira também dando as boas-vindas para Mônica. Mônica vibrando também pelas vítimas das guerras, dos desastres climáticos e das violências no mundo. Marco Aurélio Trindade dizendo que é só amar, realmente amar incondicionalmente, amar em profundidade, amar a tudo e a todos, é uma das expressões mais valorosas da natureza divina. Mônica dando seu boa noite, Sueli Duque dando seu boa noite, Adelaide Dias, Emílio vibrando aqui, pedindo as nossas vibrações no sentido pela saúde da Mônica. Mônica Silva, receba mais uma vez toda a nossa melhor energia, toda a nossa melhor vibração, toda a nossa luz. E Igor Galvão, muito boa noite, meu amigo. Então é com muita alegria que saudamos a todos, querendo convidá-los, a cada um, para, na medida que entendam como positiva, que pode haver algum valor nessa nossa reflexão de hoje, possam os amigos espalhar, disseminar o bem que temos buscado aqui conjuntamente. Muito obrigado pela presença de todos. Espalhem o nosso material, esse material do nosso grupo, e até amanhã, onde voltaremos certamente com as melhores energias, com as melhores intenções, expandindo as nossas possibilidades até o limite do bem, o limite do amor, o limite de Deus. Igor termina falando: quanto toma lá da cá nesse mundo? Através das nossas experiências de vida, eu acredito, diz ele, que em grande parte estaremos cercados por 3 tipos de pessoas que vão do passado ao futuro. O passado, o espírito ruim, tentador, usa o conhecimento dos nossos erros passados para nos paralisar ou atentar. Aqui se faz, aqui se paga, diz ele. O presente, as pessoas encarnadas sabem e veem o que acontece na nossa vida, exercendo influência direta, positiva ou negativa, e julgamento. O futuro, os bons espíritos, Deus, conhecem o nosso potencial máximo e o bem que podemos realizar. Guia para o progresso, pois ele jamais vai desistir de nós, pois sabe dos nossos talentos.
Muito interessante sua reflexão. 3 tipos de pessoas, algumas ligadas ao passado, algumas ligadas ao presente e algumas com a perspectiva aberta do futuro. Entendemos e reconhecemos a importância dessa afirmativa, dessa proposição. Vale a pena desenvolver e estudar melhor. Um grande abraço, um abraço a todos e até amanhã, retomando nossos estudos a partir do Velho Testamento. Um grande abraço, ótimo final de noite a todos.